Olá, meus amores. Estamos aí para mais um vídeo. Agora, às 9h05 da noite, na sexta-feira, dia, sendo gravado dia 28 de janeiro de 2023. E tô aqui com essa cara descansada, depois de um dia bem exaustivo, cansativo, e de um início de noite mais difícil ainda por conta do distúrbio do sono. Vamos aí para mais um vídeo, então. Hoje vai ser mais um bate-papo. Quero conversar com vocês um pouco enquanto eu tomo meu café, meu cafezinho, e falar com vocês sobre o distúrbio de sono do Bernardo, como que é bem grave e como é exaustivo. Roda a vinheta aí. Mas antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, tá? Isso é muito bom, ajuda bastante o nosso canal. Então, vamos lá. O Bernardo tem um distúrbio do sono. E é um distúrbio bem grave, sabe? Desde bebê, ele tem esse distúrbio do sono, ele tem muito problema com o sono. A gente antes não sabia que era um distúrbio do sono, mas desde que nasceu, ele tem dificuldade de dormir. E no início a gente achou que era só o período do bebê recém-nascido, né? E depois, conforme foi passando, a gente foi vendo que o tempo passava e ele não dormia. Ele não passava mais de 2 horas dormindo no período da noite. Ou então ia dormir muito tarde. Ele tinha muita resistência para ir dormir. Então, às vezes, teve até épocas que o Bernardo dormia um pouquinho melhor, mas ele dormia muito tarde, sabe? Então, ele ia dormir lá para as 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Isso um bebê de 4, 5 meses, tá? Ele dormia lá para as 2, 3 horas da manhã. E aí, então ele acordava de 2 em 2 horas a noite inteira. E chegava lá, e aí ele ia dormindo assim até umas 11, 11h30, meio-dia, tá? Mas porque ele acordava várias vezes. Como ele estava no peito ainda, então ele acordava, eu dava peito, e aí ele mamava e dormia de novo. E aí depois tinha noites que ele acordava de 30 em 30 minutos, tinha noites que ele acordava de 40 em 40 minutos, tinha noites que ele acordava de 1 hora, 1 hora e meia, mas o máximo que ele dormia sempre foi 2 horas. O máximo, o intervalo que ele dormia era de 2 horas, sabe? E sempre foi essa coisa assim, essa coisa louca. E aí eu cheguei até a comentar uma vez com o médico falou assim, mas se ele dormir meia hora é o suficiente. Porque tem crianças que repõem o sono rápido, e são psiquiatra, tá? E foi assustador quando eu ouvi isso. Que eu falei, gente, então quer dizer que eu não vou dormir? Eu nunca vou dormir, porque eu já estava exausta. E aí, conforme ele foi crescendo, essa falta de sono foi ficando pior. Foi causando gatilhos de estresse. Então, assim, quando a gente desconfiou do autismo do Bernardo, foi justamente por conta do estresse. O Bernardo começou a ficar muito estressado, ele sempre foi uma criança mais séria, sem muitos sorrisos, sem muita interação social, desde bebê. Mas conforme ele foi crescendo, isso foi ficando mais evidente, né? E o fato do estresse foi ficando muito mais destacado. Então ele começou, por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, ele começou, quando ele estressava, ele jogava as coisas no chão. Então, se ele tivesse, por exemplo, com isso aqui, ele pegava e tacava no chão. Se ele tivesse com um celular e ele estressava, ele tacava no chão, ele jogava na parede. E aí ele começou assim, com esses episódios. E aí eu falei, não é normal uma criança ficar tão estressada assim, né? Ser tão nervoso assim. É tanto que tem até vídeo dele, bebezinho, eu vou até colocar aqui, da gente fazendo, ele falou, a gente falava com ele, faz tá bravo, aí ele fazia tá bravo. Ele fazia assim, sabe? Porque de tanto que ele, desde bebê, ele sempre foi muito bravo. Beleza. Aí, quando a gente começou a desconfiar, um dos gatilhos foi isso, foi o estresse junto com o isolamento social, porque a gente viu que ele não interagia, etc. Tal. Levou para o médico, né? Eu tenho um vídeo contando como é que foi descobrir o autismo, como é que foi receber o diagnóstico, tá? Vou soltar um cardzinho aqui. E naquele vídeo eu explico bem explicadinho.
Então não vou entrar muito nesse contexto, mas quando a gente foi pro médico, a gente falou com ele do estresse e tal, a gente chegou aí pro psiquiatra e falou, aí quando a gente chegou no psiquiatra, a gente falou com ele, doutor, ele não dorme. Ele não dorme. Desde bebê, ele vem assim, ele não dorme. Será que não é a falta de sono que causa estresse? Cansaço, né? Cansaço. Ele tem muita dificuldade para dormir. Para ele dormir tem que estar o escuro total, totalmente escuro, sem silêncio, sem barulho, com silêncio total. Uma gota d'água que cai, ele acorda. Qualquer frechinho de luz, ele acorda. Qualquer coisinha, ele acorda. E mesmo assim, mesmo sem ter nada, durante a noite inteira ele acorda de 2 em 2 horas. Ainda até hoje, ele tem 1 ano e meio. Ele já deveria estar dormindo por volta pelo menos de 6 horas direto. Ele deveria estar pelo menos dormindo, de acordo com os marcos de desenvolvimento, ele tinha que estar dormindo pelo menos em torno de 4 a 6 horas direto. Mas ele não dormia nem 2. Tem um médico muito estúpido, muito grosso, tem médico que falta empatia, às vezes tem, eu acho que hoje em dia, infelizmente, tem profissionais da área da saúde que fazem pelo dinheiro e não por amor à vida, por amor àquela profissão, porque eles são tão estúpidos com a gente, ainda mais a gente tá tão vulnerável, acabou de receber um diagnóstico tão vulnerável, não sabe nem o que fazer direito, e a pessoa tão estúpida que ele simplesmente falou pra gente, passou melatonina pro Bernardo, e falou pra gente que pra não preocupar, porque se ele dormisse em torno de meia hora era o suficiente. E não tinha que preocupar, dormindo meia hora. A gente falou assim, mas um ser humano vive dormindo meia hora. Mas se ele dormir meia hora, 2 horas é o suficiente. 2 horas que dorme na noite é o suficiente para ele recuperar realmente. Não preocupa com o sono, não. Não tem nada a ver com o sono, não. Então, assim, eu sei hoje que o Bernardo tem distúrbio do sono por conta de pesquisas que eu fiz. Né, vendo vídeos de outros neuros explicando o que é o transtorno do sono. Aí que a gente identificou que o Bernardo tem transtorno do sono. Distúrbio do sono, gente, do nada a palavra sumiu, pra você ver a exaustão que meu cérebro já tá. As palavras estão sumindo assim, ó. Minha mente era muito boa. E aí, esse médico falou isso pra gente, e eu fiquei assim, mas até hoje, entendeu? A gente não teve nenhum médico que deu esse laudo. Mas a gente sabe que ele tem distúrbio do sono porque ele não dorme. Ele não dorme. O Bernardo tem vídeo de uns 15 dias, 15 a 20 dias já sem dormir direito. Mas intercalando com um dia outro dormindo bem, o que tem suprido, sabe? Mas agora ele tem vindo já 1 semana sem dormir. Literalmente sem dormir, tá? Ele dorme por volta, igual hoje, dormiu por volta de 8h30. Ontem ele dormiu por volta de 9h30. Quando foi meia-noite e meia, ele acordou. E ele foi dormir de novo 4 horas da manhã. E quando foi 6h30 da manhã, se eu não me engano, 6h30, 7 horas, ele acordou. E não dormiu mais, tá? De tarde ele não dorme, não dormiu mais, tava até agora. Hoje, aí ele aguentou ir até 8h30. Mesmo assim, com 50 gotas de Neuleptil. A dosagem da medicação dele é alta e ainda assim ele resiste, ele não dorme. Ele foi dormir aos berros, entendeu? Agora à noite ele desencadeou o início de uma crise, a gente conseguiu controlar, mas já foi o início de uma crise em que ele começou a chorar sem parar, começou a auto-agredir, agredir a gente, gritar, porque ele estava com sono, porque ele está com muito sono, ele está muito cansado, então toda vez que ele chega nesse ponto de exaustão, ele começa a desencadear crises. E aí ele fica muito estressado, ele fica muito irritado, qualquer coisa irrita ele. Por exemplo, ele pode estar mamando uma mamadeira, se uma mamadeira com mucilon, se o mucilon ficar um pouco no bico e ele não conseguir chupar da forma que ele quer chupar, ele joga a mamadeira longe e começa a gritar. Ele tá usando o celular, ele tá assistindo o vídeo, se sem querer ele troca o vídeo do vídeo que ele queria estar assistindo, ele grita, joga longe e começa a gritar e aí desencadeia uma grita. Qualquer coisa é gatilho, às vezes do nada, ele simplesmente tá sentado aqui, do nada ele começa a chorar e começa a gritar, porque ele já tá exausto, ele tá numa exaustão. E o Bernardo, mesmo exausto, ele resiste. Quanto mais cansado, mais ele resiste ao sono. Quanto mais descansado ele tiver, quanto menos cansado ele tiver, mais fácil ele dorme, mais fácil ele relaxa, aí mais calminho ele fica. Então a gente já cansou de passar isso para os médicos, mas às vezes parece que é uma negligência até que a gente sofre, sabe? Que não adianta, a gente fala e de nada resolve. E aí o Bernardo tem, então hoje essa semana tem sido uma semana bem difícil.
Quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, eu vou deixar aqui minha rede social. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu postei alguns dias falando sobre as noites do Bernardo, mas tem sido tão difícil que eu mal tenho conseguido postar no Instagram, porque a gente evita de ficar com o celular quando ele tá assim. Inclusive, assim, o Bernardo não gosta muito de ser filmado, né? Então, quando ele tá assim, ele gosta menos ainda. Isso até é um gatilho. Então, a gente evita de mexer no celular, a gente evita de filmar ele, a gente evita de fazer alguma coisa. E aí a gente fica assim nesse impasse, sabe? Mas era mais um bate-papo mesmo, gente, para poder falar sobre o sono. Me conta aí, você, mãezinho, se seu filho também tem sobre sono, como é que é as noites aí? Porque as daqui de casa tem sido, olha, exaustivo. Tô aqui de pijama, com a cara amassada, dá pra ver que eu tô bem cansada. A mente, vocês viram, as palavras somem da cabeça, porque a gente não dorme, a gente vai ficando exausto o dia inteiro com o menino pulando, gritando na cabeça, chorando, batendo muito. Imagina o que é de você acordar no meio da noite, por exemplo, 2 horas da manhã, com um soco na cara e chutes na barriga, chute na perna, é isso aí. Entendeu? É desse jeito que a gente tem vivido. E é bem exaustivo, e a gente sabe que tudo é por conta do distúrbio do sono, sabe? É o autismo também, sim, mas a agressividade do Bernardo, as crises do Bernardo, na maioria das vezes, elas são desencadeadas pelo distúrbio do sono, pela exaustão que o sono dá, que a falta de sono dá. E ele resiste demais. Vocês têm uma noção, ele tá com 50 gotas de Noleptil, 4%, e mesmo assim, ele custou dormir. Ele foi dormir depois de chorar por muitas e muitas horas. Então, assim, é exaustivo viver assim, é muito cansativo. É muito cansativo, e com isso, com esses períodos de exaustão, eles têm retrocesso. O Bernardo tem retrocessos enormes nesses períodos de exaustão. Então a gente custa, sabe? Custa trabalhar com ele para ele aprender uma pequena coisinha, como, por exemplo, levar a colher com comida à boca, ou pequenas palavrinhas que nesses períodos de exaustão ele fica tão estressado, tão acumulado de cansaço, que ele esquece, ele retrocede. Então é cansativo e é frustrante, né? Saber que a gente está sendo acompanhado. A gente não, né? A criança está sendo acompanhada por uma equipe médica que não nos ouve, né? Que não nos dá crédito, não dá crédito para a família, não dá crédito aos pais, quem convive com a criança fala, sabe? E a gente fica aqui entre quatro paredes só vivendo isso, pensando, nossa, que horas que isso vai acabar, né? É exatamente mais ou menos isso que a gente pensa. Que horas que isso vai acabar? A gente vive isso com o Bernardo há 4 anos. 4 anos e alguns meses. E 5 meses. 4 anos e 5 meses desse jeito. Nunca foi melhor. A gente tem, em 30 dias, vamos dizer que a gente tem 5 dias bom. Em 30 dias, 5 bons. 5 que ele dorme bem. E aí ele fica calminho, gente, ele fica tranquilíssimo. A gente consegue trabalhar, a gente consegue aplicar alguma atividade, a gente consegue ensinar ele, a gente consegue sair com ele para se socializar. Ele permite socializar quando ele fica mais tranquilo. Mas se a equipe médica não escutar e não nos entender, igual o Bernardo, não entender que além dele ter o distúrbio do sono, identificar o distúrbio do sono, diagnosticar o distúrbio do sono e tratar o distúrbio do sono, vai sempre ser assim. E é muito exaustivo a gente viver assim, sabe? A gente tem horas que a gente olha e fala, cara, eu não aguento mais, acho que eu não vou aguentar. Por quê, né? Por quê? Porque eu fui escolhida para viver isso, porque acho que eu não vou aguentar. Isso é muitas horas do dia, a gente passa por isso aqui em casa, porque é muito difícil lidar com uma criança agressiva. Sozinha, né? Sem apoio das partes que deveriam ter, como, né, dos genitores, sem rede de apoio e principalmente sem a parte médica que está acompanhando, sem dar crédito ao que a gente fala. É muito cansativo. Gente, mas esse vídeo era mais um desabafo mesmo. Me conta aí como é que é na sua casa. Como é que são as noites? As noites são mais tranquilas, são melhores? Porque as aqui são bem, bem tenebrosas. Eu tenho outro vídeo também falando sobre noites de sono do Bernardo, vocês verem que não é mentira. Eu vou deixar o cardzinho aqui dele.
E tem os shorts também, eu vou deixar eles também. Eu não sei quantos que eu consigo colocar, mas eu vou deixar alguns shorts também. Eu tenho shorts também, falando dessa exaustão. Ah, gente, já ia me esquecendo. Eu tô fazendo o vídeo da saga dos 15 direitos, né? E eu fiz só um até agora. Na verdade, tem dois, né? Tem o já o do BPC, tem já o da carteirinha da Cipiteia, que eu já tinha feito. Tem o do BPC, mas do BPC eu vou fazer um outro no passo a passo. E tem agora o que eu fiz dos cartões de transporte aqui de Minas Gerais. Se vocês estão esperando algum vídeo específico desses skins direitos, deixa aqui no comentário. E desculpa por não estar conseguindo fazer esse vídeo, é porque quando o Bernardo, assim como eu disse pra vocês, a gente evita pegar no celular. Então é difícil eu entrar pro quarto para gravar, por exemplo, porque não pode fechar a porta, porque senão ele começa a esmurrar a porta, grita demais. Fora que ele fica, eu preciso pesquisar, eu preciso ter tempo para pesquisar, para pegar as informações para vocês, para passar vocês direitinho. Se é um passo a passo, eu tenho que estar com duas telas abertas para poder eu seguir o passo a passo, né? E aí, quando ele tá assim, a gente não consegue fazer assim. A gente consegue no máximo gravar vlog, porque a gente tá gravando o dia a dia, deixa o celular parado em algum lugar e consegue gravar. Ou então eu vou pegando pedaços que eu gravo de vários dias e junto em alguma coisa e faço para vocês. É o que tem sido. Mas eu não consegui fazer outro da saga dos 15 por conta disso, tá? Eu peço até desculpa pra vocês, específico. Eu tô pesquisando todos eles, tá? Na medida do possível, igual na parte da noite, quando ele dorme. E quando eu consigo pesquisar também, porque tem dias que a gente, assim que ele dorme, a gente tá tão exausto como hoje, que a gente não consegue pesquisar mais nada, sabe? Eu quero só lanchar, sentar aqui e ficar tranquilinho. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscreva no canal. Desculpa pela cara, desculpa pelas vestes, desculpa pela iluminação, mas é porque ele já tá dormindo. E é um vídeo mais de bate-papo, de desabafo mesmo, tá? Bom, beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.